Qual é o meu chamado em Deus? A pergunta que deveria ser feita para a pessoa é a seguinte: quantas vezes você leu a Bíblia inteira do início ao fim? Por quê? Porque o analfabetismo bíblico, ele é tão grande. Como que eu posso ter um chamado para anunciar uma mensagem que eu nunca nem li ela inteira do início ao fim? Que dirá entender. Não estou nem entrando no campo de entender. A minha pergunta é, você leu do início ao fim? Em segundo lugar, você entendeu qual é a mensagem central da Bíblia? Terceiro, você tem um relacionamento real com Deus, no secreto e tal. Quarto, você tem um estilo de vida, de caráter. Quinto, você tem relacionamentos reais na igreja. Porque se a pessoa não vive igreja, não tem caráter, não tem intimidade com Deus, não conhece a mensagem central da Bíblia e nem lê ela, para que vai pensar de chamado? Colocando de outra maneira, qual foi a última vez que você foi num dentista que não tinha formação em odontologia? Nunca. Então por que você quer ter um trabalho no reino se você não fez o básico do reino? Que é conhecer a mensagem. Porque todo chamado no reino de Deus, assim, de maneira mais simples, vai ser proclamar a mensagem do reino de alguma forma. Sim, até porque tem gente que fala assim para mim, mas eu não quero usar minhas redes sociais só para falar da palavra de Deus. Eu não vou ser uma missionária, eu não vou ser pastor, então você, tudo bem que você lê a Bíblia não sei quantas horas, mas como eu não quero isso para mim, meu chamado eu acho que não é esse, eu tenho uma outra profissão, então acho que também não é necessário conhecer a palavra. Mas se o meu amado escreveu uma carta de amor para mim, você não vai ler? Na ausência dele, até que ele volte, eu preciso mergulhar nas cartas de amor dele. Então, não existe esse negócio. E é por isso que a gente tem tanto problema na igreja hoje no Brasil. É analfabetismo bíblico. Existem muitos outros motivos também, ok? Não é o único esse. Mas o fato é que só tem pilantra pregando, gente falando loucura, porque tem gente ouvindo. E tem gente ouvindo e aplaudindo porque ainda. só lê a Bíblia do pastor. Ou seja, ele só lê a Bíblia que é pregada no domingo. Sim, só aquele trecho. Ou seja, o que ele ouve de Bíblia é o que o pastor lê da Bíblia no domingo. E será que todo pastor, que às vezes lê um versículo numa pregação, porque às vezes nem isso tem. Vamos supor que ele leia algum versículo na pregação. Será que ele prega aquele versículo? O que eu quero dizer com pregar é explicar aquele versículo para as pessoas. Porque o meu trabalho é só, assim, em termos humanos falando, o meu trabalho é só explicar versículos da Bíblia. É só fazer isso. E o que eu mais vejo é gente complicando o versículo da Bíblia. Parece que é tão difícil. Quando as pessoas às vezes me ouvem pregando falando, nossa, como é simples, como é fácil entender. E eu vejo isso. Eu falo, nossa, eu abro e não entendo nada. Eu falo, gente, olha aqui, se você for em Provérbios, olha quanta coisa. Em 3 palavras você já entende uma coisa. Você vai no Salmos, tudo, eu acho tão simples de entender. É que tem uma regra de interpretação muito simples, que é, a Bíblia é um livro. Só que as pessoas não acham que a Bíblia é um livro. Elas acham que a Bíblia é um manual de mandinga. É um negócio assim que eu abro em qualquer lugar. Deus fala comigo. Elas abrem em qualquer lugar a Bíblia e agora Deus fala comigo. Daí se não falou, falar, tá difícil, não entendi nada. Não tá querendo falar hoje. Se você abrir entre o Antigo e o Novo Testamento, tiver tudo em branco. Hoje Deus não quer falar. Então assim, não é isso. A Bíblia é um livro. O que significa? Tem um livro e livros têm palavras e palavras têm sentido e significado. Mas como nós somos analfabetos no português, nós também somos analfabetos na leitura das Escrituras. Mas se nós lêssemos as Escrituras e seguíssemos a regra que diz que o texto significa o que ele diz e diz aquilo que ele significa, ou seja, o sentido do texto é o próprio texto, nós acabaríamos com vários problemas. Sim. Então, eu lembro um dia que eu fui chamado para ministrar, eu não lembro onde é que foi, mas era uma igreja que ia fazer a campanha de Naamã. Então assim, no mundo neopentecostal, isso é bem conhecido, que é o quê? Você pega uma passagem do Antigo Testamento, que tem alguma coisa estranha lá no meio, e você faz a campanha, que basicamente campanha é algo que faça a pessoa voltar durante um mês, ou 2, 3 meses. E essa, no caso, era a campanha do banho de Naamã, porque Naamã foi visitar Eliseu e tal, e Eliseu falou para ele se banhar
E ele disse que não queria, se banhou e foi curado da lepra. Beleza, se banhar no Jordão. Bom, o cara me chamou para falar o quê? Eu não sei. Porque eu não podia cooperar com a campanha. Sabe o que eu fiz? O inesperado. Eu expliquei a passagem. Irmão, aqui o Eliseu falou isso, aí o cara fez, o Naamã fez aquilo, e o Jordão fica em tal lugar, e tal, e ele foi curado da lepra por causa provavelmente da arrogância, foi quebrantado, e tal, e isso para nossa vida, irmãos, o que a gente pode levar para nossa vida? É isso, e pronto, terminei. O texto tem um sentido. Um só. Não existem dois sentidos para o texto bíblico. O que pode ter é múltiplas maneiras de aplicar o que tem no texto. Mas o que ele está dizendo é uma coisa só. Mas o que sabe que a gente vê no Brasil? É o pastor que teve a nova revelação. Nossa, esse cara viu um lance do texto que eu nunca tinha visto. Foge disso. Foge. Então, tem uma história, eu acho que é foi o Martin Lloyd Jones que contou, eu acho. Mas ele conta de uma senhora que foi ouvir, eu não sei se foi ouvir ele, ou ouvir o D. Campbell Morgan, que era antes dele, em Westminster, pregando, lá em Londres. E a senhora sai do culto e falam para ela, o que a senhora achou do culto hoje? A senhora gostou da palavra? O que a senhora achou? Ela, eu amei a palavra, glória a Deus. E sobre o que ele pregou? Deus me livre, entendeu? O santo homem de Deus. Não entendeu nada. Mas você não acha que é isso que tem hoje? O culto foi uma benção. O que ele pregou? Não sei. Entendi, mas foi um fogo, gente. Tem muita gente que fala, nossa, no domingo, quando eu vou, eu sinto o negócio. Depois, durante a semana, não sinto mais nada. Porque fica, acho que tão lá, e quem disse que era pra sentir? É pra compreender. Você pode sentir também, né? Mas o principal é você tem que compreender. Parece que a vida virou Skull Sensation. Tudo eu quero sentir, tudo eu quero sentir. Sim. Poxa! Sim. Né? Por que isso? Eu quero uma sensação. Eu quero sentir. Ele não está ali toda hora para você sentir. Eu não preciso sentir a presença de Deus. Deus tem que sentir minha presença. Ele está sentindo a presença direto. Sim. Então, se a pessoa lesse o texto e acreditasse que o texto que está diante de nós, ele tem origem divina, mas ele tem formato humano, de maneira que a gente precisa de quebrantamento para percepção e sensibilidade em relação ao aspecto divino, mas a gente também precisa de engajamento, raciocínio, pensamento e meditação para a compreensão do aspecto humano. Para colocar em prática, senão a gente... Eu acho que acabaria com muitos problemas. Mas a pessoa pega, assim, elas conseguem virar textos bíblicos que não dizem nada daquilo que elas estão falando. E, infelizmente, quando você começa a explicar o texto, vão taxar você de muito frio, muito ortodoxo. Esse irmão é um mestre. Qualquer pessoa que explicar eu sou um mestre. Não, cara, eu sou um crente. Eu só expliquei o versículo. Só isso. Eu só sou crente. Então, para mim, aí é que está o chamado da pessoa. Lê a Bíblia, entenda a Bíblia e explica a Bíblia. Na hora de começar a explicar, quem você é vai sair. Por exemplo, você está provavelmente saindo uma evangelista, mas você é apaixonada muito por ler a palavra. Então, se o cara oscila entre esses dois, eu vou dizer, talvez ele tenha ministério profético. Mas para que ficar tentando se encaixotar numa coisa? Seja feliz em Cristo, busca a presença, lê a palavra, daqui a 10 anos, 15 anos, você vai olhar para trás e vai dizer, olha só, era isso que você estava fazendo, Senhor, eu nem imaginava que o Senhor ia chegar nisso, entendi. Então, não precisa se preocupar com isso, precisa se preocupar com aquilo que tem que se preocupar. Amar a Deus, obedecer o primeiro mandamento em primeiro lugar e cumprir a grande comissão. Pronto. E se a gente coloca essa pressão na gente, ou deixa a pressão dos outros, a gente foge até do próprio caminho, que Deus tinha do tempo certo. Sim. Porque eu percebo até por mim, muita gente fala, não, mas agora você tem que, você não ainda começou a estudar a teologia, você tem que se matricular, você tem que fazer a teologia, porque você vai ser isso, vai falar no mundo. E quando eu converso com o Senhor, né, ele fala, filha, calma, o principal é a minha presença. A hora que eu falo assim, você vai estudar teologia, as coisas vão acontecer, você vai perceber naquela hora. Então agora não adianta aquelas vozes, as pessoas falarem, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque lá na frente Deus vai fazer. Falou,
Poxa, mas agora ele está fazendo isso e já está sendo tão bom estar na presença dele. O que eu tenho agora já é maravilhoso. É claro que eu quero servir mais, mas se eu coloco isso, eu fico ansiosa também. Falo, Deus, eu não estou tendo tempo. Quando que eu vou ter tempo, então, para estudar a fundo a teologia? Quando eu vou ter esse tempo? Ele fala, filha, não precisa. Quando precisar, eu vou te dar esse tempo. Você está conectada mesmo, então calma. Se você tem que se preocupar em ser discípula de Jesus. Sim, sim. Não de estudar teologia. Não é que não seja importante teologia. Eu tenho escola de teologia, então é importante. Sim, mas não buscar só isso, né? Foco Se você não tiver... seu é ser uma discípula de Jesus. E isso vai te levar para o lugar que você tem que ir.